esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Um dia, num certo lugar, estava Jesus a rezar. Terminando a oração, disse-lhe um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou os seus discípulos. Disse Jesus então: quando orardes, dizei: Pai santificado, seja o vosso nome, venha o vosso reino. Dai-nos hoje o pão necessário, o nosso sustento. Perdoai nossos pecados, pois também nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentação. Em seguida, ele continuou: se alguém de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu acaba de chegar em minha casa de uma viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E ele responder lá dentro: não se incomodes, a porta está fechada. Meus filhos, estamos deitados, não posso levantar-me para dar os pães. Eu vos digo, no caso de não se levantar para dar os pães, por ser seu amigo, certamente por causa da sua importunação, se levantará e lhe dará quantos pães necessitar. Eu vos digo: pedi e vós será dado, buscai e achais, bateis e vós será aberta, pois todo aquele que pede, recebe, é aquele que procura, acha ao que bater, e ele abrirá. Se um filho pede um pão, qual o pai entre vós que lhe dará uma pedra? Se ele pedir um peixe, acaso lhe dará uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, lhe darás porventura um escorpião? Será vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Beijem o Santo Evangelho, irmãos. Vamos cantar ao Senhor. Toda a igreja. Deus, tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, Todo-Poderoso, Adonai. Teu nome é maravilhoso. Canta o louvor, igreja. Conselheiro, príncipe da paz, Yeshua, Mashiach, Deus Emanuel. o pastor de Israel, O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo. canta para Jesus, igreja. O nome sobre todos, pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, Shalom, o Senhor é a minha paz. Shammah, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual a. Igreja, Jeová Rafa, meu Senhor,
Sentados, amados, amadas. Irmãos, o que a palavra do Senhor hoje nos ensina? Vocês sabem, irmãos, que Abraão, nosso pai na fé, Romanos 4,16 nos ensina que Abraão é nosso pai Quem é o nosso pai na fé? Quem é nosso pai na fé? Abraão é nosso pai na fé. Por que ele é nosso pai na fé? Porque Abraão foi chamado por Deus. Ele morava em Ur, na Caldeia, ali onde é a região do Iraque, a antiga Babilônia, na Mesopotâmia. Ele morava numa cidade chamada Ur, na Caldeia. Ele era esposo de uma mulher chamada Sarai. Até então era Abrão. Abrão, disse Deus, sai da tua terra e vai para a terra dos cananeus, a terra de Canaã, onde hoje é o país de Israel. Eu vou te abençoar. Toma a tua esposa Sarai, toma o teu sobrinho Ló e vai para a terra de Canaã. A Bíblia diz que Deus fez uma promessa a Abrão. E Abrão creu na palavra do Senhor e na promessa de Deus. Porque está escrito em Números 23:19. Deus não é homem para... Toda a igreja, Deus não é homem para mentir. O homem engana. O ser humano engana. O ser humano decepciona. Deus nunca vai decepcionar você. Jamais. Jamais. Nunca. Nunca. Ele não é homem para mentir. Ele cumpre, ele é Deus. Ele é Deus. Abraão foi para a terra de Canaã, a terra dos cananeus. No capítulo 17 do Gênesis, a Bíblia ensina que Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. De Abrão para Abraão. Abraão tinha 100 anos. Sarai, Deus trocou o nome de Sarai para Sara. Sara tinha 90 anos. O maior desejo deles era ter um filho. E Deus concedeu esse grande milagre. Ela ficou grávida e deu à luz ao seu filho amado, que se chama Isaque, o filho da promessa. Ismael, embora filho de Abraão, ele não é o filho da promessa. Ismael é filho de uma escrava egípcia chamada Agar. O filho da promessa era o filho de Sara, mulher de 90 anos, e ficou grávida pelo poder de Deus. Ele tinha um sobrinho chamado Ló. Ló morava na cidade de Sodoma. Duas cidades onde o pecado estava de uma maneira generalizado, tanto em Sodoma como em Gomorra. Ninguém tinha mais limite para o pecado. Havia uma imoralidade tremenda, tanto em Sodoma como em Gomorra. E hoje o Senhor Deus, ele diz a Abraão: Abraão, eu vou destruir Sodoma. Senhor, se o Senhor me permite falar, se o Senhor me permite interceder pela cidade de Sodoma, se o Senhor encontrar 50 justos, o Senhor vai destruir os justos junto dos injustos, dos ímpios? E Deus diz: se eu encontrar 50 justos, eu não destruirei. Senhor, me permita falar novamente. Se o Senhor encontrar 45, se eu encontrar 45 justos, diz o Senhor, eu não vou destruir Sodoma. Senhor, se o Senhor me permite falar 40 justos, não destruirei. 30, não destruirei. 20, não destruirei. 10 justos, Senhor, por causa dos 10 justos, eu não destruirei Sodoma. Mas a Bíblia diz no capítulo 19 que Deus fez cair enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra, porque Deus não encontrou nem mesmo 10 justos sobre aquela cidade, naquela cidade de Sodoma. Irmãos, vamos trazer para nós essa palavra. Se o Senhor Deus fosse destruir agora a humanidade, se o Senhor Deus fosse fazer cair agora sobre a cidade de Jundiaí uma chuva de fogo e de enxofre, será que Ele encontraria na nossa cidade 50 justos? 45? 40? 30? 20? 10? A Bíblia diz que Ele não encontrou 10 justos, irmãos, numa cidade inteira, irmãos, numa população inteira, nem 10 justos. Todos viviam na impiedade e no pecado. Ele só viu um homem que era justo, o sobrinho de Abraão. Como se chamava? Ló. L-O, Ló.
A Bíblia diz no capítulo 19 que Deus mandou 2 anjos à cidade de Sodoma, e os 2 anjos assumiram a forma humana, a forma de 2 rapazes, 2 homens, porque Deus permite que os anjos assumam uma forma humana e possam até mesmo nos tocar, e nós sentimos fisicamente o toque do anjo. Capítulo 12 do livro dos Atos, vocês lembram dessa história? Pedro estava numa prisão em Jerusalém. O que a igreja fez enquanto Pedro estava na prisão? A igreja orava a Deus. Irmãos, a igreja tem que orar a Deus. Hoje eu ouvi um áudio muito interessante de um pastor que dizia assim: todos colocam a culpa desta crise econômica do Brasil no PT, ou na presidente Dilma, ou no presidente Lula, ou no presidente Temer. Muitos dizem assim: vai resolver o problema do Brasil, o problema econômico, o problema político do Brasil, e o Brasil vai voltar a ser uma sociedade, um país próspero, feliz, mudando de partido, mudando de governo. E o pastor dizia assim: a culpa do Brasil está assim, não é dele, ou dela, ou deste ou aquele partido. A culpa do Brasil estar assim é da igreja que não ora, da igreja que não dobra o joelho, da igreja que não faz jejum pela sua nação, porque está escrito no Salmo 32: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Eu pergunto a você, meu amado, minha amada, que está aqui na casa de Deus, e você que está me assistindo agora: quantas vezes que você já fez jejum pela nossa nação? Quantas vezes que você acordou de madrugada, às 3 horas da madrugada, a pátria? Não é uma mulher que vai dar jeito na nossa pátria, não é um partido político que vai dar jeito à nossa pátria. Quem vai dar jeito nesta pátria é o Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus for o Senhor da nossa nação, quando Jesus for o Senhor do Brasil, esta nação será uma nação próspera, uma nação feliz. Agora eu pergunto a você, meu irmão: quantas vezes que você orou pelo Brasil? Quantas vezes que você jejuou pelo Brasil? Quantas vezes? A Bíblia diz que os 2 anjos entraram em Sodoma. Eles foram para a casa de Ló. Ló era casado, tinha 2 filhas e 2 genros. A Bíblia diz que quando os anjos entraram na forma de homens, de rapazes, quando eles estavam na casa de Ló, vejam, irmãos, o pecado estava terrível na cidade de Sodoma. Os homens de Sodoma se reuniram e foram à casa de Ló, bateram na porta da casa de Ló. Ló veio, abriu a porta, e os homens da cidade de Sodoma estavam reunidos na frente da casa de Ló. E eles disseram assim a Ló: entrega esses 2 rapazes que estão aí na sua casa, porque nós queremos abusar deles. Olha o grau de pecado, de miséria, de imoralidade que havia em Sodoma. Dai-nos, entrega os 2 rapazes que nós queremos abusar deles, nós queremos estuprá-los. E Ló falou: vocês são loucos, eles estão debaixo do meu teto, debaixo da minha proteção. Quando eles insistiram em entrar na casa de Ló, os 2 anjos vieram, levantaram as mãos, e aqueles homens ficaram cegos todos. A Bíblia diz que os anjos falaram assim para Ló: Ló, chama tua esposa, chama tuas filhas e os teus genros, e vamos embora, porque a ira de Deus vai cair agora sobre Sodoma. Mas não olhem para trás, não olhem para trás. Foi a ordem de Deus. A Bíblia diz que Ló chamou os seus genros. Os genros não aceitaram ir embora, acharam que Ló estava brincando. Eles fugiram, Ló, a esposa e as 2 filhas. E quando eles estavam numa determinada distância, a Bíblia diz que a mulher de Ló olhou para trás, porque estava caindo fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Quando ela olhou para trás, a Bíblia diz que ela se transformou numa estátua de sal. Ele continuou a viagem e a esposa ficou para trás, transformada numa estátua de sal. Irmão, não olhe para trás. Não viva a sua vida olhando para trás.
Se você é uma pessoa que fica olhando para trás, com saudades do passado, com saudades do Egito, da escravidão do Egito, você vai se transformar numa estátua de sal. O que significa hoje para nós? A sua vida vai parar. Você vai parar. Você não vai produzir nada. Olhe para frente. Olhe para frente, como diz aquela canção. E hoje no Santo Evangelho, queridos, Evangelho lindo, o Evangelho de hoje, o Senhor Jesus, Ele nos ensina hoje no Evangelho. Qual é o Evangelho mesmo, igreja? Lucas, capítulo 11, versículo 1 ao 13. Jesus estava orando em certo lugar. Quando Jesus terminou a sua oração, os discípulos pediram: Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Irmãos, por que eles quiseram aprender a orar? Porque eles viram Jesus orando de tal maneira ao Pai, que eles ficaram encantados. A maneira que Jesus orava ao Pai. Eles ficaram olhando para Jesus, admirando Jesus orando, e eles quiseram: Senhor, ensina-nos também a orar. Tal era a intimidade de Jesus com Deus, com o Pai. Irmãos, que aconteça na minha vida e na sua, que as pessoas olhem para você orando, o seu filho ou a sua filha, olhe para você orando, pai, mãe, e ele tenha desejo, a tua filha ou o teu filho tenha desejo de orar como você ora. Tal é a sua intensidade na oração, tal é a sua intimidade com Deus. Agora, se ninguém, escuta, igreja, se ninguém se interessa de seguir o teu exemplo na oração, tem alguma coisa errada, irmão. Tem alguma coisa errada com você. Tem alguma coisa errada com você. Com você. Jesus orava e as pessoas queriam. Nós queremos aprender também, Jesus, ensina-nos a orar com essa intensidade. E quando eu falo orar, eu não estou falando de orar mecanicamente. Tem cristão que é cristão miojo. Cristão miojo. O miojo você coloca lá, em 2 minutos já está pronto, né? Cristão miojo é aquele cristão que você começa a oração, em 2 minutos ele acaba a oração. Já fica olhando para o teto, olhando para o chão, olhando para o relógio, porque não tem vida de oração. Sinceramente, irmão, se alguém vem falar comigo, alguém que se diz amigo, amiga, e chega para mim e começa a falar comigo, e começa a ficar olhando para o relógio, sinceramente, eu vou chegar para a pessoa e falar assim: olha, pode ir embora, vai. Já que o nosso papo está tão desagradável para você, que você está tão preocupado com a hora, pode ir embora, vai embora, outro dia você vem. Assim é Deus. Que tipo de oração que eu tenho? Que tipo de vida de oração que você tem, que eu tenho, irmãos? E Jesus ensina a mais bela de todas as orações, que é a oração do Pai Nosso. Na Bíblia Ave Maria, que nós usamos agora para a proclamação do Evangelho, na Bíblia Ave Maria está a versão com voz. Mas na versão original, Jesus não usou o vós, que é um tratamento mais solene, impessoal. Ele usou o tu. Por isso que nós usamos o tu. Pai, santificado seja o teu nome, Pai. Jesus ensina a bela oração e Jesus diz: qual dentre vocês que tem um amigo, e o amigo vai procurar à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois o meu amigo, chegando de viagem, procurou-me e eu não tenho nada para lhe oferecer. E o outro lhe responder lá de dentro: não me importunes, a porta já está fechada, os meus filhos já estão deitados comigo, não posso levantar-me para dar os pães. Digo-vos, se não levantar para dar os pães pela amizade, fará isso por causa da importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Irmãos, deixa eu explicar uma coisa. No tempo de Jesus, as pessoas acordavam muito cedo e iam dormir muito cedo. As pessoas usavam somente a luz do sol. Não tinha esse costume de ficar à noite, altas horas da noite, conversando, batendo papo. Não existia isso. Não existia televisão.
Não existia o WhatsApp. Oh, Jesus. Não existia o WhatsApp. Não existia internet. Não existia jornal. Não existia revista. Não existia rádio. Não existia nada disso. As pessoas tinham uma vida muito simples. Não havia energia elétrica. As pessoas usavam para iluminação uma lamparina com óleo. Mas no tempo de Jesus, presta atenção, igreja, porque senão vocês não vão entender por que ele não se levantou. Não foi maldade dele não se levantar. No tempo de Jesus, as pessoas acordavam muito cedo para aproveitar o máximo a luz do sol, trabalhavam. Quando escurecia, todos já deviam estar em casa. O óleo era muito caro, então eles não podiam ficar com a lamparina, eram pobres. A grande maioria era pobre. Eles não tinham condições de deixar a lamparina acesa muito tempo. Eles usavam a lamparina só para a ceia, que era a oração da noite. Por isso que nós chamamos de Eucaristia de Santa Ceia, porque Santa Ceia, a ceia, é a refeição da noite. E Jesus celebrou a Eucaristia à noite, naquela noite, naquela quinta-feira santa. Por isso que nós chamamos a Eucaristia de Santa Ceia, a ceia do Senhor. Então o que acontece? Eles usavam a lamparina o mínimo possível, porque olha, era muito caro. Muito caro. A casa, como que era a casa? Geralmente a casa era um cômodo grande, não havia banheiro privativo de casa. Isso é uma invenção muito atual. Não havia banheiro. As pessoas faziam necessidades lá fora mesmo, no matinho ali, no matinho ali, né? É assim que eles faziam, número 1 e número 2. Geralmente a casa era um cômodo grande, e ali acontecia tudo. Tudo. Ali eles faziam refeições. Geralmente os animais também dormiam dentro de casa, sobretudo na época de frio. E para comer, eles colocavam uma mesa baixinha. Eles não usavam mesa grande assim, alta assim. A mesa era baixinha. Não havia cadeira, não se usava cadeira. Eles usavam grandes almofadas para fazer refeição. Eles ficavam debruçados sobre almofadas, com os pés para trás, e com a mão direita pegava o pão ou peixe, molhava no molho e comia com a mão. Não havia garfo e faca naquele tempo. Então o que acontece? Diz a palavra de Deus que aquele homem já estava deitado. Mas por que ele não levantou? Porque ele já havia apagado a lamparina. À noite, eles puxavam os poucos móveis que eles tinham, estendiam grandes esteiras no chão, e todo mundo dormia ali, irmãos, no único cômodo da casa. No único cômodo. Como já estava a lamparina apagada, e ele não conseguia levantar porque estava escuro, em meia-noite, diz a palavra de Deus, em plena escuridão. Se ele começasse a andar naquela escuridão, o que aconteceria? Ele ia pisar nos filhos, ia machucar os seus filhos. Por isso que ele diz: olha, meus filhos já estão deitados, eu não posso me levantar. Mas a Bíblia diz que aquele amigo insistiu tanto, que ele por fim não teve outra solução. Porque o outro insistiu tanto, bateu tanto na porta, que acordou os filhos. Ele se levantou e deu tudo o que aquele amigo estava necessitando. E na sequência, Jesus nos ensina como pedir, como orar a Deus, o Pai. Insista. Irmão, insista. Irmã, insiste com Deus. Preciso de uma bênção e não vou desistir. Não vou sair. Só saio quando tocar. Não saia sem a sua bênção. Vai desistir. E se Deus está determinando que o seu milagre, que a sua bênção vai chegar esta semana, você vai desistir? Você vai desistir? Vai desistir? Não desista. Insista. Porque Jesus conta essa história para que nós possamos insistir com Deus. Insista. Ore, clame, grite,
chore, até Deus olhar para você. É claro que Deus olha sempre, mas Deus quer ver a sua perseverança na fé. E Jesus diz: peça e será dado, busque e você vai encontrar, bata, insista, que a porta vai ser aberta. Pois todo que pede, recebe. O que busca, encontra. E quem bate, a porta vai ser aberta. Pode ser essa semana a tua porta. Essa semana. Vai desistir? Que isso, para com isso. Fale: eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Em nome de Jesus. Em nome de quem? Quem é um pai? Quem é pai aqui? Quem é pai? Tem filhos? Pai. Você, Cunha. Tem 2 filhos, né, Cunha? 2 filhos. Seu filho pede: pai, eu estou com fome, pai. Eu quero pão. Você daria uma pedra para o seu filho? Jamais. Se ele pede um peixe, que era comida comum naquele tempo de Jesus, era pão e peixe. A comida era muito leve, irmãos. Você daria uma cobra venenosa para o seu filho ou sua filha? Jamais. Ora, se ele que é um ser humano, se você que era um ser humano, se eu que sou apenas um ser humano, tão fraco, tão falho, eu quero dar o melhor para os meus filhos, quanto mais o Pai Celestial. O que nos ensina Jesus hoje, irmãos? Peça, clame. Deus, ele só não poupou Sodoma porque ele não encontrou 10 justos, encontrou só 1. Peça, insista. Pense um pouco agora, feche seus olhos. Feche seus olhos. O que você tem para pedir a Deus nesse momento? O que você tem para pedir a Deus nesse momento? Peça. Não seja orgulhoso em pensar assim: eu não vou pedir porque Deus já sabe o que eu preciso. Sim, Ele sabe. Mas Jesus perguntou ao cego Bartimeu em Jericó: o que você quer que eu faça? Jesus viu que ele era cego. Jesus percebeu que ele queria ser curado da cegueira, mas Jesus queria ouvir da boca dele. O que você precisa, irmão? Irmão, o que você precisa? O que você precisa? Diga: eu creio, Jesus. Eu sei, Senhor, que o meu milagre já está bem perto, e eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Em nome de Jesus, eu não vou desistir. Fala para o irmão que está do seu lado: não desista, irmão ou irmã. Dá um chacoalhão nele, dá um chacoalhão nela e diz: não desista. Amém, amém. Não desista. Preciso de uma bênção e não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Aleluia, aleluia, aleluia. Dá uma salva de palmas ao Deus vivo. Dá uma salva de palmas. Coragem, irmãos, coragem, Deus merece. Faz barulho santo aí, irmão. Glória a Deus. Queridos.